Olá, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui novamente com vocês para nós continuarmos, aprendendo acerca da escrita, acerca de algo, que pode até parecer assim, eu não, por que eu vou saber disso? Mas é interessante nós sabermos da nossa história, de tudo aquilo que aconteceu, né? Ó, vamos ler aí comigo na sua telinha. A escrita hieroglífica era ainda dividida pelos egípcios de 3 formas de maneira a classificar a utilização dessa escrita. Assim, acreditávamos que os hieróglifos se dividiam em escrita pictográfica, tinha o intuito de produzir caracteres que formam imagens de objetos, pessoas e animais. Lembra que eu falei dos animais? Ideogramas. Os símbolos pictográficos passam a ideia que deve ser traduzida de acordo com o contexto dos outros símbolos a ele associados. E a fonograma. Cada hieróglifo também tem a ele associado um som diferente, né? Quando falamos de fonema, falamos de som. Cada um tem um som, um tipo de som diferente, ok? Mas sempre está ligado o quê? Sempre está ligado à natureza. Por quê? Lembra que eu falei? Porque era aquilo que eles tinham acesso. Naquela época, né? Há 3.000 anos atrás, ou menos, um pouquinho, era muito, né? Tinha muita natureza, era mais natureza do que pessoas, né? Ó, a escrita pictográfica, um exemplo aí, ó. Quem que tá aí? Animais, né? Eles estão aí tipo como se fosse... Ó, você pode imaginar que é uma luta, que é um sacrifício, né? Ou então que eles estão dançando. Você pode ter várias informações, vários pensamentos acerca dessa imagem, né? Ó, o ideograma, ó. Tá vendo, ó? Sempre tem, ó. Aqui, ali, ó. Parece a cabeça de um boi, né? Aqui as pessoas, tipo, ó, levantando a mão, né? Então, a gente dava para entender algumas coisas, mas a informação em si era muito difícil, né? Por quê? Porque não é da nossa época, né? Fonograma, ó. O A, olha ali, ó. O L, ó, a coruja, os animais também, sempre os animais representando as letras, ó. Aí nisso tinha a questão dos sons aí embaixo, ó. Então já tinha mais uma preocupação, mais um cuidado, né, com a escrita, já tinha mais esse cuidado em questão, né, sobre a escrita. Agora vamos para, olha para mim aqui, ó. Agora vamos para a nossa parte prática, né? Vamos praticar. Como eu sempre falo, né? Como nós colocamos em prática algo que nós não sabemos? Nós colocamos em prática algo que nós sabemos. Hoje vocês aprenderam bastante coisas. O que você escreveria aqui? Você teria como escrever uma carta toda com os hieróglifos? Toda daquela forma? Ah, professor, até poderia, mas ia durar muito tempo. Eu ia ter que pegar, ver a letrinha lá, o modelo, ir escrevendo, só que eu não ia informar ninguém, porque eu não ia saber. E as pessoas que iam escrever também não iam entender. O interessante aqui era o quê? Que o escriba escrevia, mas tinha alguém lá no outro lugar, na outra província, na outra cidade, né? Que ia entender. Porque já pensou você ter um trabalhão para escrever algo e ninguém entender? A escrita tem que ser o quê? É informativa, né? É você ler e entende o que você leu. Se você escrevesse copiando de alguma imagem dessas que vocês viram até hoje, você não ia informar e não ia ter informação, porque ninguém ia entender. Primeiro, olha a questão 1. Como seria a sua vida se não tivéssemos hoje a escrita? Seria estranha, né? Como você se comunica com as pessoas de longe? Se não tivesse áudio, se não tivesse... Ah, eu falo pelo áudio, hoje eu falo pelo áudio, mas antes não existia essa questão do áudio. Como você iria se comunicar com uma pessoa que está muito longe? Tinha que ser alguém para falar, né, para levar informação, para levar uma carta que fosse confidencial. Então seria estranho. Hoje, já pensou nós sem a escrita? Com certeza você pensaria assim, você não imagina a sua vida sem escrita. A partir do momento que você aprendeu a ler, a partir do momento que você aprendeu a escrever, você não imagina mais a sua vida sem a escrita.
A questão número 2. Você lembra qual foi a primeira história que você leu? Você lembra? Eu lembro. A primeira história que eu li assim, foi o Gibi. Eu pedia para sempre alguém ler para mim. Eu pedia para minha irmã, ficava às vezes reclamando, chorava para alguém ler as historinhas do Gibi, porque eu olhava aquele Gibi e eu queria aquilo, eu sabia que eu gostava daquilo. A primeira vez que eu li, eu achei tão interessante, eu digo, meu Deus, eu consigo ler. E eu comecei a ler os gibis e não parei mais. Então eu lembro da primeira história que eu li. O primeiro livro que eu li também eu lembro, que foi O Menino Maluquinho. Então eu tenho essas recordações. Por quê? Porque marcaram, porque foram os primeiros de tudo. E você lembra o primeiro livro, a primeira coisa que você leu de fato, não foi palavrinhas, placas, não. Eu falo livro ou alguma coisa maior que você leu. Pensa aí comigo, pensa. Qual foi a primeira coisa que eu li? 3. Essa pergunta aqui é forte, né? Pensa aí, você gosta de ler? Seja sincero. Gosta de ler? Sim ou não? Alguns falaram, eu gosto de ler bastante. Tudo aquilo que a professora manda, quando estava lá na nossa sala, né, nos anos anteriores, que manda aquele livrinho, né? A maleta viajante, aqueles projetos de leitura, que você leva, você lê bem direitinho, você lê e sabe o que leu? Porque é interessante também. Você vai ler vários livros. Ah, eu li 5 livros, professor. Mas o que fala desse livro aqui? Aí você não sei. O que fala esse outro? Não sei. Então você não está lendo como tem que ser. O que é interessante que você lê e depois sabe as informações principais daquele livro, daquela informação, daquela leitura que você fez. Tudo bem? Então é importante você saber ler. Você viu a luta, né? O desenvolvimento da escrita, né? Até chegarmos hoje. Para hoje você falar, ah, eu não gosto de ler. Tanta luta, tantas situações, tanta dificuldade, né? Para escrever, para nós termos hoje a escrita que nós temos, para nós termos hoje o nosso alfabeto, para nós termos hoje acesso a esse tipo de informação. Então valorize essa informação, valorize a escrita. Tudo bem até aí? Questão número 4. Os hieróglifos se dividem em, preste atenção agora, ó, maiúsculas, minúsculas e ideogramas. B. Vogais, consoantes e fonogramas. Escrita pictográfica, ideogramas e fonogramas. Ou D. Ideogramas, vogais e maiúsculas. Observa aí bem direitinho. Que é um pouco mais assim, né? Aí você tá vendo? Ah, vamos lá, ó. Quem marcou, né? Pensou aí na questão C, está correto. Escrita pictográfica, ideograma e fonogramas, ok? Fica bem ligadinho. Ok, olha aí a questão 5. O nome do objeto ao lado é... Lembra que nós estudamos, falamos, né? Sobre esse objeto? É um serrote? A. B. É uma cunha? C. É um prego? Ou D. É um martelo? Ah, isso aí é fácil, né? Tô vendo todo mundo aí feliz, né? Que acertou. Uma cunha. Lembra que ela representava o quê? Ela representava a caneta, que eu até falei, ô, coisa difícil, né? Já pensou uma caneta desse peso, né? Para você ter que talhar ali, né? Fazer tudo, era complicado, né? E hoje nós temos uma caneta levinha, né? Um lápis, uma grafite, né? Tudo bem pequenininho, mas tudo isso por quê? Porque foi evoluindo. Então o nome desse objeto aí é cunha. Ó, 6. A cunha é uma ferramenta que tem a função de limpar, pintar, entalhar ou cozinhar. Qual é a função da cunha? Isso! Ó, entalhar. Ela tem a função de entalhar. Olha aqui, observa aqui comigo. Como que as pessoas faziam esses furinhos aqui? Isso aqui é alto relevo.
Ó, olha aqui, ó. Isso aqui é alto relevo. Elas usavam esse material aí, ó. A cunha, elas iam fazendo, né? Cavando e montando, ó. Fazendo os desenhos. E o trabalho, já pensou? Para você escrever uma carta hoje, com a caneta, né? Com tudo certinho, você tem um trabalho imenso, né? Você cansa a sua mão, o seu dedo. Já imaginou como era antes com a cunha? Era bem complicado. Era bastante complicado, era mais cansativo, né? Não era uma coisa comum. Hoje em dia, se você for pegar isso aí, tem pessoas que entalham na madeira, fazem esculturas maravilhosas, só que porque são artistas, né? Que tudo isso vem, toda essa herança vem dessa época. Muito trabalho eles tinham. Então a cunha é uma ferramenta que tem a função de entalhar, né? De fazer, eles tinham que ter alguma coisa para bater, para ir fazendo, tinha que ter também um pouco de delicadeza para não coisar demais, como quando fossem imagens menores, porque cada imagem dentro dessa informação, dentro dessa linguagem aqui, dentro dos hieróglifos, né, dentro de textos desse tipo, entalhados, né, em madeira, no caso aqui na pedra, era muito minucioso, porque como eu falei, se errar, não tinha mais como voltar atrás, né? Tinha que fazer tudo de novo, criar, fundar novamente, então era muito complicado. Por isso que nós temos que valorizar a nossa escrita. Até aí, tudo bem? Questão 7. A imagem ao lado é A. Hieróglifo, aeroglifo, portfólio, D. Ou desenhos modernos, desenhos de hoje? Observa aí essa imagem. Tá vendo que é bem fundinho, é tudo alto relevo, né? Então tudo era feito com aquele instrumento que nós estudamos anteriormente. Olha como é que era, ó. Bem complicado, né? Então o que essa imagem ao lado é? É um hieróglifo, ok? É um hieróglifo. Isso aí é uma informação. A pessoa que chegasse aí, que tinha esse entendimento, ela ia olhar como você entra hoje nos estabelecimentos. Você não entra nos estabelecimentos, tem lá. É obrigatório o uso de máscara. Ou precisa lavar as mãos, precisa limpar as mãos. Você não vê essas informações? Ou então vire para a direita, secretaria tal. Não tem aquelas informações? Antes, dentro das pirâmides, né, em alguns locais, era dessa forma. Você entrava, você via isso aí, já sabia. Vire para cá, vire para lá, siga à frente, siga adiante. Então, era desta forma que acontecia, ok? Era dessa forma que aconteciam as informações dentro de pirâmides, né? Dentro disso tudo. Tudo bem até aí? 7. Olha aqui, ó. A escrita da tirinha a seguir é uma escrita antiga ou moderna? Atual? Nossa, que caligrafia horrível. Não consigo entender nada. Olha lá as imagens lá, ó. Era o quê? É uma antiga ou moderna? É antiga ou moderna? Vamos observar. Sim ou não. Se ela é antiga ou ela é moderna. É uma escrita antiga, ok? É uma escrita antiga, bastante antiga, porque era escrita lá 3.000 anos, vários mil anos antes de Cristo. Até aí, tudo bem? Agora nós vamos para o nosso desafio do dia. Vamos nos desafiar um pouco. Você irá fazer um desenho baseado nos hieróglifos que observou na aula. Você vai pegar um papel, você vai criar, você vai imaginar e você vai criar informações com desenhos, como eles faziam antes. Você não vai fazer uma escrita como nós fazemos hoje, usando nosso alfabeto, usando nossa informação que nós temos hoje, no nosso século. Mas você vai usar, tipo assim, você vai criar desenhos, fazer desenhos para criar informações. A pessoa vai ver e vai falar assim, você quis dizer isso, você quis dizer aquilo através de imagens, ok? Eu desafio vocês a fazer isso, tudo bem? E não esqueçam,
Para vocês acessarem essa e outras aulas, vamos lá todos nós, né? Vamos todos nós lá na nossa plataforma Eduque. Porque juntos nós somos mais fortes e nós podemos mais, ok? Um beijo no coração de todos vocês e que Deus abençoe. Tchau, tchau e até logo.